Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar o cabelinho comprido. Aqui eu já iniciei para vocês, para o vídeo não ficar longo. E é o seguinte, as cores para preenchimento é a base camurça e essa outra parte eu já fiz com jatobá. Para essa cor de cabelo que eu estou fazendo, não tenho como substituir as tintas. Às vezes aparecem dúvidas, Márcia, como que eu faço para substituir a cor camurça? Daí eu não sei. Para esse aqui, não tem como. Essas cores de cabelo que eu fiz, foi trabalhando e eu cheguei a esse tom. Eu considero esse cabelinho como um cabelinho castanho, tá? Essa daqui, no caso, pronto, tá tudo molhadinho aqui ainda. Com a cor palha, eu venho fazendo a luz no cabelinho. Aqui, a incidência de luz tá no volume, certo? Então, nessa área mais baixa, eu não vou pôr novamente aqui, que é volume. Novamente, volume. Não tô fazendo nem com outro tipo de pincel. Para essa parte aqui, dá para fazer com pincel comum mesmo. A numeração desses pincéis sempre é de acordo com o trabalho que você tá pintando. Aqui no caso, eu tô utilizando da Condor. O número do pincel 421. Só que a numeração até já apagou, então eu não sei, tá? Aqui eu venho no cantinho do pincel com o marrom e vou fazer essa sombra aqui. Tô achando esse pincel largo. Vou pegar uma numeração menor. E eu venho para a área onde eu não pus a luz, eu vou fazer a sombra. Então, arrasto para cá e arrasto para cá. Certo? Novamente, ponho no cantinho do pincel. Agora aqui eu vou fazer conforme o cabelinho. Aqui tá curva, então puxo pra cima, puxo pra baixo. E eu posso até fazer uma pequena sombra aqui também. O cabelinho, como eu já disse em vários vídeos, sempre trabalho por etapas. Aqui no caso, eu vou fazer mais devagarinho. Pronto, fiz essa área aqui. Certo? Vou passar para o outro lado do cabelinho. Vou pegar um pincel maior para preencher. A tinta tá do jeito que ela vem mesmo, tá? Tá boa de trabalhar, então não precisei diluir. Uma coisa importante que até para a vida útil do pincel, vocês hidratar o pincel. Mas o que é hidratar, Márcia, o pincel? É só você umedecer ele antes de trabalhar, certo? Tira o excesso num papel. Sempre tem um papel à parte assim, nas minhas pinturas, sempre eu uso assim um papel sempre para estar tirando o excesso que tiver no pincel. O excesso d'água, porque às vezes a gente até estraga um trabalho porque o pincel estava molhado demais. Pronto, fiz essa parte aqui, venho com o jatobá e vou fazer em todo o cabelo, não só na área de luz, como também na área de sombra. Todo ele aqui. E vou fazendo já o formato do cabelinho. Tive que dar pausa por causa de carro de som, programa, propaganda política. Bem, aqui eu vou fazendo com o jatobá o formato do cabelo, certo? Agora o que que eu faço? Pego novamente
a cor palha. Vou fazer a luz do cabelo. A luz do cabelo, tô aprendendo ainda. Tem hora que dá certo, tem hora que não. Pronto, mas basicamente é isso aqui. Vou fazer novamente aqui. E aqui para dar volume. Não vou fazer em toda essa área, porque aqui dá a entender que tá por baixo. Então, esse cabelinho aqui tá por cima. Se emendar um no outro, a gente dá um jeito. Na hora de fazer os fiozinhos, certo? Pronto, o vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. Se for o caso, eu vou dando pausas para não se estender tanto. Aqui pego novamente o marrom e vou fazer a parte de sombra do cabelinho. Fazer a parte de sombra do cabelo. Aqui na curvinha. Sempre pouca tinta nesse caso aqui, certo? Posso vir até com ele assim de ladinho, né? Pra fazer já o formato do cabelo aqui. Novamente aqui. E aqui no topo. Mão de levinha. Aqui em algumas áreas da franja. Aqui eu posso até pegar essa que veio daqui de trás da orelha e vir pra frente, certo? Agora, pra fazer os fios, eu vou usar o 42200. Com o marrom, vou fazer a franjinha todinha, vou puxando os fiozinhos. Márcia, será que esse cabelo vai dar certo? Vai! É só ir treinando. Se vocês não tiverem segurança para fazer na primeira vez, fazendo uma peça, vocês façam num pedacinho de tecido. Pronto. Aqui, como eu comecei fazendo os fiozinhos, tá vendo que ele tá marcado? Tá vendo que tá marcado aqui? Aí, o que eu faço? Eu venho na área do cabelinho e vou puxar ao contrário. Pra não ficar marcado esse fio, certo? Vou fazer novamente aqui. Aqui em cima sempre eu faço uns fiozinhos. Com muita calma, a tinta tem que estar um pouquinho diluída. Aqui não tá dando jeito pra eu fazer os fiozinhos por causa da posição do telefone. Mas eu vou tentar aqui. Ver se não fica na frente. Pronto, aqui no topo eu vou fazendo assim, vou puxando dessa área pra baixo. Certo? Quando esses fiozinhos estiverem secos, eu vou fazer uma outra sombra. A outra sombra vai ser com o terra queimada. Pode ser o rústico também. A gente vai acentuar mais ainda a área de sombra do cabelinho. Eu vou carregar o pincel e vou fazer o fio longo agora. Venho desde o topo da cabecinha e vou fazer esse movimento. A tinta aqui, o pincel ficou úmido, expandiu aqui.
Então eu já venho com a tinta um pouquinho mais firme. Pronto, vou fazer aqui o fio longo. E vou dando o jeitinho do cabelo. Carregar novamente. Quando ficar marcado, vocês vêm, tira o excesso no pincel, o excesso do pincel e tira com o pincel na pintura. Aqui novamente. Sempre tentem retomar da onde vocês começaram, para não ficar como se o cabelo tivesse cortado. Se quiserem fios mais finos, dilui um pouquinho mais a tinta, pega um pincel um pouquinho mais fino. Vou trocar de pincel. Vou usar o 000, 422. Pronto, se eu quiser um fiozinho mais fino, eu venho com ele. E também não pode carregar muito, senão ele não dá o efeito que a gente espera. Tem que ir fazendo e analisando, certo? Tá gostando do cabelinho? Vamos continuar. Esse outro lado do cabelo, eu vou fazer como eu costumo fazer os cabelinhos quando é em toalhinha, quando é em áreas maiores. Tá horrível aqui, muito barulho. Vou fazer essa área aqui do cabelinho com esse pincel aqui. 427, número 8. Ele é chanfrado. O ideal para isso aqui seria o pincel hack, só que do pincel que eu espero adquirir ainda não tenho. Então a gente vai fazendo com o que tem. Carrega. E o que eu faço? Eu direciono o pincel, a ponta dele para cima e venho com a mão bem de levinha fazendo os fios. Nesse aqui a tinta não pode estar muito diluída, porque senão ela não fica esse desenho dos fios. Olha, carreguei novamente. Daí é onde eu começo. Não começo logo daqui, né? Eu começo de cima, venho com a mão bem de levinha e vou fazendo os fios aos poucos, observando como tá ficando. Não passo por cima de toda essa área de luz. Venho para baixo. Carrego novamente. Dou uma pausa aqui nessa área de luz. E venho para baixo. Na hora de fazer essa pontinha de cabelo, eu geralmente carrego só a pontinha do pincel. E vou fazendo os fiozinhos, desenhando eles com o próprio pincel. Carreguei novamente a pontinha e vou fazendo isso aqui, para aparecer o cabelo mais natural possível. Novamente. A mão de levinha, não carregue muito a mão assim, para você saber trabalhar com a pintura. Aqui eu tô virando para dar jeito na hora de pintar, senão também não tem como ensinar para vocês. Posso fazer um cabelinho para cá e outro para cá. E fazer novamente aqui na área de fora. Ficou muito volumoso aqui, mas é assim, quando a gente tá trabalhando tem que ir observando como vai ficando. Aqui a área de sombra. Feito isso aqui, eu vou vir com o terra queimada
e vou marcar a área de sombra. Esse cabelinho é mais demorado. Pronto, com o cantinho do pincel, eu carrego com terra queimada. Isso aqui era pra eu estar fazendo quando o cabelo já tivesse seco. Posso marcar aqui. Aqui também. E aqui. Essa cor que eu tô utilizando, terra queimada, certo? Aqui, como eu fiz ele muito alto, eu vou tentar fazer um limite aqui para não parecer tão... Novamente tive que dar pausa. Meu Deus do céu, muito barulho. Olha, aí agora eu venho no topo da cabecinha e vou escurecer. Aqui na área da franja, eu escolho alguns pontos para marcar. Ela, para ficar mais natural. Pronto, basicamente é isso aqui. Vocês vão treinando, que vai dar certo. Principalmente quem já tem experiência com cabelinho, né? Cabelinho sempre é dor de cabeça para alguns, mas assim, com muito treino a gente vai fazendo e dando certo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Ele foi um pouquinho mais extenso, mas eu peço que vocês compartilhem. E que quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o gostei, que eu vou adorar. Beijão!